Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Thay tá aqui para gravar mais uma célula para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a importância da gente orar pelos nossos amigos. Na célula passada a gente falou sobre a importância de ajudar as pessoas que estão precisando, ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos. E hoje a gente vai falar sobre a importância de orar também pelos nossos irmãos, os nossos amigos e pelas pessoas que a gente ama, e o quão a oração é importante. Então, o princípio da lição de hoje é que Deus quer que a gente ore pelos nossos amigos. Amém? Antes de começar a célula, eu quero fazer uma dinâmica com vocês, que na célula a gente conhece como quebra-gelo. Bom, aqui atrás de mim tem um interruptor. Para quem não sabe, o interruptor é aquele botãozinho que liga e desliga a lâmpada aí da sua casa. Talvez não vai dar para ver muito aqui no vídeo, mas ele tá desligado agora e eu vou ligar. Perceberam que teve uma mudança? Parece que ficou mais claro, né? Ó, vou fazer de novo. Desligado e agora ligado. Parece que ficou mais claro, né? E a palavra de Deus diz lá em Mateus 16:19 assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, ó, ligou, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, o que a palavra de Deus está falando? Que assim como esse interruptor, quando você liga ele, algo acontece, que é a luz, ela passa a iluminar. Quando você ora, você está ligando alguma coisa lá no céu. Então, a sua oração, ela tem efeito lá no céu quando você ora. E essa é o que a gente aprendeu com esse quebra-gelo hoje, né? Então, quando você ora, você está ligando algo lá no céu. E também quando você ora pedindo para Deus retirar algo ruim da sua vida ou da vida de alguém que você ama, você está desligando algo lá no céu, amém? Bom, agora a gente vai orar para a gente começar a palavra dessa célula de hoje, que é muito boa. Então feche os seus olhos aí onde você tá, coloca a mãozinha no coração e concorda com a oração que a tia vai fazer, amém? Papai, em nome poderoso do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, através dessa célula online, para falar do teu amor e da tua vontade, Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida para levar revelação sobre a vida de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, possa trazer renovo, paz nesse tempo difícil. Em nome de Jesus. E que nós venhamos entender hoje, Deus, a importância da gente orar pelas pessoas que a gente ama, orar pela salvação dessas pessoas e orar para que tudo aquilo que a gente deseja seja realizado. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo ao Senhor. Amém. Bom, então vamos começar, né? Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre oração. E como de costume, né? Os louvores vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você olha lá e louva o Senhor antes, ou se você preferir depois de assistir esse vídeo, tá bom? O texto que a gente vai ler tá lá na Bíblia, como todos os outros que a gente leu aqui nas células passadas. E o texto de hoje tá lá no livro de Esther. Então vamos abrir aqui no livro de Esther. Deixa a tia achar aqui o livro de Esther. E lá no livro de Esther diz assim, Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Jejuai e orai, eu e minhas servas faremos o mesmo, depois irei falar com o rei. Bom, esse versículo, ele é um versículo, mas ele tem um contexto, né?
a Esther, ela era rainha, né? E o rei, que ela era rainha desse rei, era o rei Assuero. E Esther, ela era judia. E ela ficou sabendo que havia uma ordem, um plano para acabar com os judeus, ou seja, para matar todos os judeus da terra dela. E como ela era judia, ela fez o quê? Ela chamou as servas dela e convocou um jejum e oração. E ela disse assim: nós vamos jejuar e vamos orar durante 3 dias. E depois eu vou lá falar com o rei para que ele retire essa ordem de matar o meu povo, o povo judeu. Então, Esther, ela era uma rainha muito linda, muito bonita, e ela morava num palácio junto com o rei Assuero, né? E aí ela descobriu esse plano e ela não podia, assim, simplesmente ir lá e acabar com o plano sozinha. Mas o que ela pensou? Ela pensou em um plano também. E o plano dela foi jejuar e orar. Então, a única maneira que ela tinha de salvar o povo dela era pedindo para o rei Assuero, retirar a ordem que decretava que os judeus deveriam morrer. Só que naquela época, ninguém podia chegar à presença do rei, ou seja, ninguém podia até ir lá na cadeira do rei sem que ele convidasse essa pessoa para ir até ele. Então, Esther não podia simplesmente ir lá onde o rei estava e falar: rei, eu quero que você retire esse decreto que vai matar o povo judeu. Ela não podia simplesmente fazer isso, porque ela precisava que o rei deixasse ela entrar no lugar onde ele ficava, né? Então, Esther sabia disso e ela obedecia às ordens, porque ela sabia que se ela desobedecesse essa ordem de não ir até a presença do rei sem que ele chamasse, ela poderia até mesmo morrer. Então, o que ela fez? Ela decidiu ir até a presença do rei depois que ela orasse e jejuasse. Então, antes dela ir falar com o rei, o que ela fez? Ela jejuou e orou. E aí, ela disse, né, como diz no versículo, que depois ela iria falar com o rei para que o rei salvasse os amigos e o povo dela. Então, ela orou e jejuou por 3 dias. E Deus ouviu a oração de Esther. Deus ouviu a oração dela. Deus viu o jejum dela. E então Deus fez com que ela conseguisse se achegar à presença do rei Assuero sem que nenhum mal fosse causado a ela. E então ela pediu para que o rei tirasse aquela ordem que decretava que o povo dela fosse morto. E então, através da vida de Esther, através da oração e do jejum dela, o povo judeu, o povo dela, foi salvo daquele plano maligno de matá-los. Então, a gente aprende com isso que Deus quer que a gente ore pelos nossos amigos. Às vezes você tem aquele amigo que ele não conhece Jesus, que ele nunca ouviu falar de Jesus e que ele ainda não aceitou Jesus no coração dele. Então, o que você precisa fazer? Você precisa orar para que ele seja salvo. Porque se a gente não orar por eles, eles irão para o inferno e eles não vão poder sair de lá, porque só tem 2 formas de viver a eternidade: ou com Jesus ou no inferno, né? Então, se esse amiguinho seu não aceitar Jesus, o único outro lugar para qual ele vai é para o inferno. Mas você pode mudar isso. Como? Orando pela vida desse amigo, né? Por isso que hoje a gente está falando sobre isso, a importância de orar pelos nossos amigos e pelas pessoas que a gente ama. Então, se a Esther não tivesse orado e pedisse a Deus pelo povo, pelos amigos dela, eles também teriam morrido. E eles teriam um destino muito ruim, né? Depois da morte. Então, é muito importante a gente
orar e pedir a Deus que essas pessoas sejam salvas e sejam alcançadas pelo amor dele. Amém? Só que antes a gente precisa aprender duas coisas sobre a forma como a gente deve orar por essas pessoas, pela salvação delas, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você deve orar de acordo com a vontade de Deus. Então, não adianta você orar sem que aquela seja a vontade de Deus. Mas, nesse caso que a tia está falando de você orar para que o seu amigo seja salvo, essa é a vontade de Deus. Porque lá no livro de 1 Timóteo 2,4 diz assim, que, deixa eu ler aqui, peraí. Diz assim, ó, 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui tá falando que qual que é a vontade do nosso Deus? Que todas as pessoas sejam salvas. Então quando você ora para que o seu amiguinho lá da escola seja salvo, o que você tá fazendo? Você tá orando de acordo com a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que esse seu amigo seja salvo. Então, você deve orar por isso, porque Deus quer salvar o seu amigo. Deus quer que o seu amigo aceite ele no coração e receba a eternidade, receba a salvação. Então, você deve sim orar por isso. Amém? A segunda coisa que você precisa saber quando você for orar pelos seus amigos é que você precisa orar mais de uma vez. Então, a palavra que a gente leu lá no livro de Esther diz que Esther orou e jejuou durante 3 dias. Então, ela orou durante 3 dias incessantemente para que Deus salvasse o povo dela. Então, você também precisa orar pelos seus amigos várias e várias vezes. Às vezes, você orar só uma vez, depois você vai esquecer daquilo, você vai até desistir que aquele seu amigo seja salvo. Então, você orar todos os dias mostra que você tem um desejo muito grande para que aquilo aconteça. E quanto mais, é como se você estivesse batendo assim, ó, numa porta, e batendo, e todo dia você vai lá e bate, você está batendo lá no céu com a sua oração. E quanto mais você bater, mais rápido Deus vai te ouvir, né? Não que Deus demore a nos ouvir, mas se você orar, Deus vai falar, nossa, aquele moço, aquela moça, ele está orando muito, ele quer muito isso, então eu vou dar isso para ele, porque ele tem orado incessantemente por isso. Então, quando você for orar pelo seu amigo, ore mais de uma vez, ore 2, ore 3, 4, quantas vezes for possível, até que esse seu amigo seja salvo por Jesus, receba a salvação no coração dele e vá para o céu e seja liberto da morte, como o povo e os amigos de Esther foram. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que você tenha sido muito edificado por essa palavra no seu coração. E eu espero muito que você ore pelas pessoas que você ama, que você ore pelos seus amigos, que você fale com Deus o desejo que você tem de que eles sejam salvos. Porque nesse tempo, muitas pessoas, elas precisam ouvir sobre Jesus, elas precisam receber Jesus no coração delas, porque elas têm estado com medo, preocupadas, pensando, e se eu morrer, para onde eu vou? Né? E você tem a chave, que é a oração. Então, ore por essas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas conheçam o amor de Jesus e para que elas vivam em paz. Amém?
Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje é que eu tenho um desafio para vocês. Quem gosta de desafio? Eu gosto de desafios, né? Ainda mais quando eles são difíceis, né? Todo desafio é difícil, porque você precisa de um esforço para fazer. A partir de segunda-feira agora, dia 20 de abril, a gente vai começar um jejum na nossa igreja que se chama 21 dias debaixo das suas asas. A gente vai fazer como Esther, jejuar e orar e também compartilhar a palavra de Deus, né? E vocês aí serão desafiados por mim a fazer o seguinte: vocês vão pegar um pedaço de papel aí na casa de vocês e uma caneta ou um lápis e vocês vão escrever nesse papel uma oração. Vocês vão colocar lá: Senhor Jesus, eu desejo que o meu amigo tal seja salvo, conheça o Senhor. Eu desejo que o outro amigo também. E você vai escrever uma oração. Você pode até pedir ajuda para os seus pais, para alguém mais velho, para escrever. E aí você vai pegar essa oração que você escreveu e vai colar na cabeceira da sua cama. Você vai colar lá na cabeceira da sua cama. E aí todos os dias quando você acordar, você vai lá nessa oração e vai orá-la, né? Você vai ler e confessar aquela oração que você escreveu. Amém? Esse é o desafio para vocês. E esse desafio vai durar 21 dias também, que é a partir da próxima segunda, dia 20 de abril, até dia 10 de maio. E se você quiser também acrescentar mais um nível nesse desafio, você pode orar por 3 amigos, pela salvação de 3 amigos. É muito importante que você ore para que essas pessoas sejam salvas, porque é a vontade de Deus. E você não quer fazer a vontade de Deus? Eu quero. Então faça isso. Ore para 3 amigos e faça essa oração que você escrever. Amém? Outra coisa que a gente sempre faz, né? E eu vou fazer aqui hoje com vocês também, é gravar o versículo. Lembra na célula passada o versículo? Quem ainda lembra? Hein? Seja forte e corajoso. Josué, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 9. Você lembra? Então, hoje o versículo é Mateus 16, 19. Eu vou colocar aqui embaixo também. E diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Amém? Então decora esse versículo que na próxima célula tem outro. Tchau!